Quando eu conheci o Dr. Aleir Ribeiro, eu percebi que ele tinha descoberto a técnica, mas quando eu descobri o Padre Lauro Trevisan, eu entendi que ele tinha entendido a graça, o estado de graça, o estado de gratidão, da plenitude, porque o Dr. Aleir Ribeiro era agressivo, era forte. Quando confrontado, ele agredia, ele tentava às vezes até desqualificar a pessoa que o acusou, o confrontou. Já o Padre Lauro Trevisan, quando confrontado, em alguns casos eu vi isso, ele ficava naquele estado de graça, ele dava risada, explicava. Por exemplo, ele era acusado de ser um padre rico, ele disse, sim, eu ensino riqueza, o mais correto é ser rico. Ele explicava que alguns pregadores, eles pegavam pobreza para os outros, mas eles eram ricos, por exemplo, os religiosos, pregadores religiosos. E ele disse assim, que ele pregava riqueza para todos, para ele e para os outros também. Então era correto ele ser rico. Então veja só, um descobriu a técnica, o outro descobriu o estado de graça. Uma coisa que eu sempre desejei era juntar a técnica do Dr. Aleir Ribeiro com o estado de graça do Paulo Trevisan, Padre Lauro Trevisan. Porque eu acreditava que dessa forma, sim, eu iria realmente conseguir aquelas coisas que eu queria. O grande problema é que eu sempre tinha urgência nas coisas que eu queria. Um dia eu pensei, eu não vou conseguir ter o estado de graça, estar em estado de gratidão, feliz, necessitando com urgência das coisas. Aí eu pensei, como que eu posso fazer isso, né? Pensei, eu tenho que desejar algo que eu não tenha necessidade naquele instante, que eu quero, mas que eu não tenho necessidade. Então você pergunta assim, você vai desejar algo que você não necessita? Sim, você quer, mas não para aquele momento. E essa confirmação veio, acho que em 2014, quando eu li um texto, que naquela época era muito mais prático, muito mais fácil ainda você ter um blog do que ter um canal. A grande maioria dos computadores, eles não tinham grandes processadores, eles eram lentos para reproduzir vídeo. Então um texto, ele tinha muito mais alcance do que um vídeo. E naquela época eu li um texto que falava exatamente isso. Ele dizia, visualize como se você não estivesse precisando. Ele estava falando na lei da atração, eu estava visualizando. No meu caso aqui, eu não estou dizendo para você visualizar, não é na lei da atração, é em tudo que você quer. Claro, você vai visualizar, mas o que você deseja. Então, só para você entender como que é você visualizar algo que você não está precisando. Vamos imaginar o seguinte, você é convidado para um camping no fim de semana. Hoje é terça-feira, lá tem um lago, então leva uma boia, alguma coisa. Você não tem uma boia, então você vai ter que comprar uma boia. Você precisa da boia, mas você não está precisando. Você não precisa dela agora. Você tem tempo para ir comprar, para ver o preço, que tipo de boia você vai comprar. Se você tem tempo, então, mas você compra. Digamos, até sexta-feira você compra, no domingo você vai lá no camp, mas vamos supor que acidentalmente lá você caia na água. Você não sabe nadar. Ali sim, naquele momento você está precisando da boia, ali ela é urgente. Você não tem como escolher que tipo de boia, qualquer boia, tem que ser a primeira que está ao alcance, me joga uma boia, pelo amor de Deus, senão eu morro afogado. Isso é visualizar precisando. Então eu estava sempre numa situação em que eu estava sempre precisando. Eu não tinha como desenvolver o estado de graça. O Padre Lauro Trevisan, quando ele descobriu isso, ele já era padre, ele já tinha uma vida boa, tranquila, não financeiramente, não sei como ele era, né? Mas digamos como padre, ele não precisava se preocupar com grandes coisas. Então ele escreveu um livro, ele deu palestras. O Dr. Aleir Ribeiro era um empresário. O empresário tem que lutar, tem que batalhar, tem que correr atrás para conseguir sempre mais. Ele era médico, tinha acho que um hospital no Brasil, não sei se é em São Paulo, onde é que é o hospital dele. Ele foi para o Harvard, foi para os Estados Unidos, buscar mais, e lá que ele descobriu essas técnicas, né? Então ele implicou da maneira como um empresário aplica. Já o Padre Lauro Trevisan, ele aplicou aquilo como um padre aplica, um monge, um cara que medita, um cara que ora, um cara que acredita em forças divinas, vamos supor. Então ele já tinha o estado de graça desenvolvido. Hoje, na minha vida que eu estou mais ou menos assim, eu tenho uma certa urgência, eu preciso mudar a minha vida. Até que eu compreendi, acho que eu até falei isso no vídeo anterior, que até vou deixar o link na descrição aí para você acessar se não assistiu, onde eu precisava urgentemente mudar a minha vida. Então eu pensei, não adianta eu querer mudar com urgência. Então vamos tentar atingir o estado de graça, vamos meditar, vamos relaxar. Como eu trabalho sozinho à noite, então lá eu estudo, né, assisto vídeos, às vezes eu leio um texto, escrevo, mas como eu fico 7 horas, a partir das 7 horas, pelo menos 5 eu fico sozinho, então eu comecei a meditar, visualizar, fazer exercício de respiração para relaxar, para realmente tentar entrar naquele estado de graça e visualizar a vida que eu quero ter.
E dessa forma, lentamente, eu vou construir ela. Antigamente eu acreditava, cheguei a falar esse canal, que você podia visualizar que vida que você quisesse e que ela ia acontecer. Hoje a gente sabe que não é exatamente assim. Você até atrai pessoas, você atrai oportunidades, mas você tem que construir a vida que você quer. Então e é exatamente assim que funciona. Então você tem que atrair a vida, as pessoas, a oportunidade, visualizar e aproveitar. Mas faz isso no estado de graça. Vê o que você tem, o que você precisa. Se a situação está ruim, aceita a situação que eu falei no vídeo inteiro. Aceita ela, tenta viver ela de forma mais confortável, tenta não reclamar. Essa é a minha realidade. Então qual é a realidade que eu quero? Então, de forma bem relaxada, eu vou visualizar a realidade que eu quero. Foi exatamente isso que eu fiz, estou fazendo. As coisas estão melhorando, o canal está crescendo, estou com bastante visualizações. E se o canal não for mudar a minha vida, mas pelo menos o meu estado de espírito, a maneira como eu estou vendo as coisas, isso vai sim, com certeza, mudar a minha vida. Então a ideia não é mudar de uma hora para outra. Não é assim, eu preciso de urgência. Sim, seria ótimo, seria muito bom se a minha vida mudasse de hoje para amanhã. Seria legal. Mas, de repente, também não seria tão legal. Pode ver aquelas pessoas que têm uma melhora de vida muito grande, muito rápida, não é que elas perdem tudo, elas se frustram. É só você pegar, por exemplo, artistas. Há pouco eu estava vendo um vídeo sobre o Whindersson Nunes. Ele prosperou meio de forma muito rápida realmente, né? Ó, uma amiga passando aí. Então, e por que hoje ele está com depressão, se envolveu com droga, está internado? Eu acho que foi muito rápido, o processo foi muito rápido. Eu conheci um jovem que ele se estabeleceu trabalhando com eletrônica e o processo dele também foi assim, muito rápido. Então ele teve muitos problemas, não se envolveu com droga, mas teve outros problemas, porque tudo deu certo na vida dela. A primeira empresa que ele tentou abrir, acho que já com 18, 19 anos deu certo, tudo dava certo, e de repente ele ficou meio frustrado, ele conseguiu, parece que a vida não tinha graça. Então quando se constrói, não que tem que ser difícil, não estou dizendo isso, por favor, não fica romantizando as dificuldades, não precisa ser difícil, mas pode ser um pouco lento para que você vá se adaptando. Um grande problema é que essas pessoas, elas passam por um choque de realidade. Hoje a vida delas é uma, amanhã é outra. Eu estou lentamente mudando isso. Por exemplo, eu falei que no ano passado, minha filha e eu, nós fomos para o sul, a gente sempre pegava o ônibus aqui na minha cidade, tem um ônibus que vai direto para Carazinho, uma Chapéu no Sul, e descia lá, visitava os parentes, embarcava e voltava. No ano passado, disse, filho, vamos fazer diferente, nós vamos até o sul, depois nós vamos retornar por outros caminhos, vamos visitar um parente que tem em Santa Catarina, depois vamos tentar chegar a Campo Grande, nem que a gente tenha que pegar vários ônibus, vamos ficar uns 3 dias em Campo Grande e daí retornaremos para Campo Grande. Já pegamos uma rota diferente para quê? Você ter novas experiências. Nós começamos a ter experiências diferentes. Chegamos em Campo Grande, achávamos que todos os lugares que a gente ia tinha um hotel próximo à estação rodoviária. Chegamos lá, não tinha nada. Tivemos que procurar na internet e fomos achar um lá para o outro lado da cidade. Depois você deu me conta que podíamos ter agido com um pouquinho mais de calma, porque é o mais próximo. Uns meses depois, nós fomos a Campo Grande para fazer o concurso, a gente já tinha essa experiência, já procuramos melhor, pegamos um hotel bem localizado, bem próximo à universidade onde ali fazer o concurso, fazer a prova. Agora, esse ano, nós fomos a Foz do Iguaçu, já fizemos uma rota totalmente diferente, mais uma vez uma cidade totalmente desconhecida, onde ela foi lá para visitar o dono do canal, onde é roteirista, mas ela não conhecia o cara, não conhecia a família dele. Então fomos para a cidade, fomos para o Paraguai, fomos para as Cataratas. Então nós começamos a ter experiências, pequenas experiências diferentes. Nós pudemos no hotel, sempre hotel barato. Daqui uns tempos talvez a situação melhore um pouco mais, a gente vai pegar um hotel um pouco melhor. E a ideia é ir progredindo lentamente, para você não ter choque de realidade. Você vai mudando a tua vida para melhor, aos poucos, para ir se adaptando. Você conhece a história do sapo fervido? Sapo fervido é o seguinte, se você larga o sapo numa panela com água quente, ele vai saltar. Mas se você coloca ele na água fria, botar fogo embaixo, a água vai aquecendo lentamente, ele não sente a diferença da temperatura e vai morrer cozido, né? Vai morrer. Então essa é a ideia. A ideia é não você mudar a vida radicalmente, vai mudando aos poucos para você ir se adaptando, para você aprendendo a viver sempre a tua nova vida, cada dia um pouco melhor, e você sempre se adaptando lentamente, você vai ter assim uma vida melhor, mais segura, mais tranquila, e você não vai ter esse choque de realidade e não vai passar de repente por depressão, por frustração. Depressão é normal, todo mundo passa, inclusive eu tenho, né? Pobre, rico, todo mundo tem, pode ter depressão, mas o que estou me falando para não passar por situações que nem muitos artistas, jogador de futebol, que num dia está lá
querendo uma vaga no time, aí escalam ele, joga bem, 2, 3 jogos, de repente explode, sucesso, e aí ele teve uma mudança de realidade muito rápida, não teve tempo de se adaptar. Então essa é a ideia que eu proponho. Então aprenda com as técnicas do Lair Ribeiro, mas também aprenda a desenvolver o estado de graça do Lauro Trevisan. O Lauro Trevisan tem um canal, com todos os vídeos dele de graça você pode assistir, além dos meus, que no canal também pode maratonar meus vídeos, eu tenho vídeos muito bons, vídeos que ainda não tem tanto acesso, mas agora eu estou fazendo os vídeos com antecedência, roteirizando, eu estou me desenvolvendo, sem aquela pressa de fazer o canal dar certo, sem fazer aquela pressa da minha vida dar certo. Seria ótimo se eu conseguisse melhorar bastante, mas eu acredito que até o fim do ano a minha vida vai melhorar bastante, e de repente até com o Theo Pois, se inscrevendo no canal, curtindo, comentando. Então esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha entendido que você tem que ter a técnica, a visualização, de criar uma vida nova, mas também tem o estado de graça, seja grato por tudo que você consegue. Eu acho que não tenho vídeo no canal aqui falando sobre gratidão, mas eu posso fazer um vídeo, eu tinha no outro canal um vídeo sobre isso, mas eu posso regravá-lo, talvez até tenha guardado ele, mas eu pretendo gravar, se você quiser, um vídeo sobre gratidão, explicando realmente o que é gratidão, eu posso fazê-lo. Então esse é o vídeo de hoje, espero que tenha agradado, que tenha te ajudado alguma coisa, e essa é a técnica que eu estou aplicando na minha vida. Tenho um pouquinho de ansiedade, porque eu queria muito que a vida melhorasse um pouquinho mais rápido, mas ela está melhorando e eu estou aplicando essa técnica de forma lenta e tranquila e vou chegar lá. Gratidão!